Vamos ver se você está preparado agora para uma grande surpresa, para um choque na sua prática clínica. Eu vou mostrar como o baço e o rim do seu paciente se relacionam. Você vai ver aqui doenças que estão provavelmente escondidas, você não consegue determinar hoje, você não diagnostica e elas já estão aí crescendo de forma intensa. Por quê? A cada dia é mais comum o que acontece neste vídeo. Então, se está com pressa, não veja agora, assista depois, prepare aí todas as suas anotações, porque eu tenho absoluta certeza que vai ser muito útil, tá ok? Meu nome é Raquel Terra, eu sou fundadora do Centro de Medicina Chinesa e trabalho com treinamento de profissionais na área de saúde, terapeutas em geral, profissionais de medicina chinesa, como seguir aqui um método que foi criado pelo primeiro imperador chinês há 4.000 anos atrás e até hoje é utilizado para lotar a agenda, fazer com que o profissional seja um profissional de referência, tratar através da medicina chinesa. Medicina chinesa não é acupuntura, medicina chinesa não é uma técnica, é acima de tudo uma capacidade muito precisa de diagnosticar qualquer doença crônica e tratar com a dietética, com as suas mãos, com aquecimento de pontos, de várias formas que eu tenho certeza que se você seguir esse passo a passo aqui, você vai ver a possibilidade de usar no seu consultório, tá bom? Mesmo que você ainda não trabalhe com a medicina chinesa ou que você trabalhe há 20, 30 anos, não importa. Acompanhe com muita calma, porque agora eu vou começar um tema que eu considero emergencial aí na sua prática. Emergencial por quê, Raquel? Porque doenças escondidas, quando não são vistas aí, estão camufladas, falta de diagnóstico preciso, falta de exame, porque muitas vezes o que eu vou mostrar aqui não aparece, na maior parte das vezes, em nenhum exame laboratorial. Só que agora, se prepare para a surpresa, porque com esse vídeo você vai ver formas de identificar o que acontece com o seu paciente, formas de bloquear esse adoecimento e de tratar. Até o final do vídeo você vai ter esse grande choque que é, nossa, ele já estava aí há 2, 4, 10 anos com uma alteração e nunca foi diagnosticado, tá bom? Então se prepare. E esse tema foi escolhido por quê, Raquel? Avalio muito toda a necessidade do terapeuta atual. O terapeuta que está começando pouco a pouco a inserir, aquele que já trabalhava há muito tempo na área de medicina chinesa, mas não conseguia uma precisão em relação à causa e ao tratamento. Então, de acordo com as solicitações dos terapeutas, a equipe aqui seleciona o tema e eu trago para você, a cada semana, um conteúdo inédito, tá bom? Então agora, qual a relação do baço com o rim do seu paciente? Vamos começar falando do baço. Raquel, como eu vou avaliar o baço do meu paciente, já que é um órgão que eu quase nunca ouvi falar? Vou mostrar para você aqui, 5 formas de você avaliar o seu paciente em relação ao baço. 5 funções. E depois das funções, eu vou apresentar toda a sintomatologia, tá bom? E logo em seguida, eu vou ligar o baço ao rim e eu tenho certeza que você vai poder usar muito rápido o conhecimento que eu vou passar nesse vídeo. O baço, ele é responsável por todo o foco mental. Sabe aquele paciente com incapacidade de decidir, pensa, mas não age, não se concentra, pensa em uma coisa, se programa, daqui a pouco está fazendo outra, se preocupa em excesso, não consegue levar um objetivo até o fim, então ele tem sono, apatia, cansaço, uma ansiedade enorme e falta de foco. Você já viu um paciente assim? Diz para mim, é comum ou não? É difícil hoje quem não tem a deficiência do baço. Por quê? Porque o baço controla a concentração. Para a medicina chinesa, ele é o principal responsável pela manutenção do raciocínio com produção,
discernimento e concentração. 3 pontos aqui. Um pouquinho mais, ele produz sangue. E o sangue, uma frase importante para a medicina chinesa aqui, ó. O sangue é a cadeira que a mente senta. Sangue fraco, mente fraca. Sangue fraco, apatia e completa indecisão. Sangue fraco, Raquel, meu paciente não tem anemia. Não estou entendendo, você disse que eu ia usar muito esse vídeo e meu paciente não tem anemia. Muitos, a grande parte aqui, não tem anemia, mas tem deficiência de sangue. Por quê? Muito comum, deficiência do baço. Então eu falei da mente, do sangue. Como é que você vai ver o sangue? Vamos lá. Cãibra, dormência, memória fraca, queda de cabelo, visão embaçada, pele seca. São sintomas de deficiência de sangue, mesmo que não haja ainda alteração no hemograma, tá bom? Então guarda aí. Um pouquinho mais, o baço absorve os líquidos. Portanto, edema em mãos, em pés, plenitude abdominal, sabe? Nas pálpebras, pessoas novas com o olho inchado de manhã. Corpo que muitas vezes não tá nem... A mulher, principalmente, tem muito essa queixa. Ah, eu engordei. Não, você não engordou, você está inchada. Você está com retenção de líquido e disfunção do baço. Então, ó, olha quantas funções aqui estavam escondidas aí no corpo do seu paciente. A medicina chinesa vai abrir essa porta e vai entrar uma luz enorme aí na sua consulta. Falta de concentração, deficiência de sangue, apatia, edema e um pouquinho mais, alterações digestivas. O baço é o principal órgão da digestão. Azia, regurgitação, esofagite, úlceras, gastrite, sabe? Aquela sensação de enjoo, falta de apetite, obesidade. Tudo isso pode ser uma deficiência do baço lá, escondidinha, e você não tem nem ideia. Por quê? Não sabia, né? Porque a medicina chinesa preconiza essa função. A medicina chinesa não é melhor nem pior do que a nossa área de saúde. Ela apenas é diferente e a cada dia mais é complementar. Quantos profissionais hoje, a cada dia mais, buscam a medicina chinesa? Terapeutas, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, terapeutas holísticos. Então não importa a sua área. Se você souber a função do baço, ela pode se complementar. E o profissional que não tem nem ideia de funções tão abrangentes? Vamos lá? Aos 2 grupos? O profissional hoje que conhece a medicina chinesa, orienta, o consultório lota, porque ele muda a alimentação, ele muda a forma do paciente pensar, agir, muda os hábitos. E o grupo 2, o profissional que não se abre para um novo conceito ou usa aquela medicina chinesa lá, cartesiana, linear, sem essa visão ampla. O que acontece? O paciente trata só um sintoma, não volta e tem uma dificuldade de ter o consultório lotado. No mundo que só adoece, o grupo 1 está com o consultório cheio e o grupo 2 só reclama pacientes que não voltam e muito menos que indicam. Porque a melhor forma de você ter o consultório lotado é o paciente indicar a sua consulta para a mãe, para o irmão, para o amigo, para qualquer pessoa, porque quando o resultado é bom, quanto mais hoje em dia que as pessoas adoecem demais, a forma de divulgar é muito natural, tá ok? Então vamos lá, valorize muito esse conceito e lá no final desse vídeo você vai ver como ele adoece o rim. E isso tudo aqui pode gerar doenças graves no rim. Fica até o final para você ver. Qualquer dificuldade, coloca aqui abaixo para mim, tá bom? Agora, um pouquinho aqui, ó, deficiência de sangue, deficiência da parte mental e alterações digestivas. Raquel, você disse que esse órgão se relaciona com o rim. Vamos lá. Atenção plena. O rim, que eu vou falar aqui, uma denominação bem diferente de tudo que você já ouviu. O baço é avô do rim, tá? O baço é avô do rim significa o quê, Raquel? É uma metáfora, é uma terminologia usada na antiguidade para dizer que o avô freia o neto, domina o neto. Então, os canais do baço se relacionam com os canais do rim. Para quê? Para nutrir, para aumentar a força do rim. Então, se eu tenho uma fraqueza do baço, eu gero uma fraqueza do rim. E nunca, tá?
Se você não conhece a medicina chinesa, isso nunca vai ser percebido e avaliado na sua consulta e muitos pacientes estão indo embora sem tratamento. Vamos acabar com essa lacuna? O que é dominar? Baço domina o rim. Vamos lá. Se eu mantiver as funções do baço plenas, eu fortaleço o rim, porque o baço adoece o rim. Chama-se avô não dominando o neto. Assim, vamos mostrar isso na prática para tirar. Não tenha preconceito com a metáfora. Não acha aí que a metáfora é algo. Poxa, trabalho na área de saúde há 30 anos. Raquel vai me falar agora dessa terminologia avô-neto. Calma, valorize, porque o que acontece hoje é grave. E o seu paciente não chega apenas a dezenas de doenças, não. Às vezes ele chega ao óbito. É uma loucura o que essa falta de dominância do avô ao neto pode fazer. Então, em primeiro lugar, vamos respeitar e agora vamos ver esse sentido, tá bom? Que meu compromisso com você é clarear esse conceito para que você use aí, ó, na sua prática. Dominar significa aumentar a força do rim. O rim, para a medicina chinesa, 5 outras funções aqui, ó. Controla a memória, a produção de massa óssea, a força de vontade. Ele drena todos os líquidos também, então edemas baixos, tornozelo, pé, estão ligados ao rim. Dor lombar crônica, queda de cabelo, tudo isso aqui, ó, infertilidade, tá ligado ao rim. Tá? Alzheimer, doenças mentais, doenças mais crônicas, mais antigas e muitas vezes mais graves, tá? Então, guardou o rim, guardou o baço. Agora, vamos ver essa dominância? Eu vou mostrar e vou trazer no final do vídeo soluções, formas de você, dicas para o seu consultório, soluções práticas para você começar, para dar o primeiro passo, combinado? Então, vamos lá. O seu paciente tem edema, cansaço, sonolência, gastrite há muitos anos, má digestão e muita apatia. Um diagnóstico lá de depressão com uma leve dor de cabeça. Se ele tem 1, 2 ou 3 pacientes com alguns sintomas desses, guarda aí. Isso existe há 5, há 10 anos, há muito tempo atrás. Olha só. E agora, no último ano, o seu paciente começou com dor lombar, queda de cabelo, um cansaço mais intenso. Começou com a urina muito frequente, vai ao banheiro à noite 3 vezes. E foi diagnosticado com princípio de pânico. E você, ó, não tem nem ideia das funções do baço. Só que agora, com esse vídeo, atenção, você vai interrogar o seu paciente e vai perguntar se o sono, pouquinho mais, hein? Ausência de fome pela manhã, dor de cabeça pela manhã, facilidade para engordar, ausência de fome, fica horas sem comer e adora jejum intermitente, por exemplo. E é um paciente aí que tem pensa e não executa. Ele é assim há muitos anos. E depois que os sintomas do rim vieram. Isso, você já observou isso? Diz para mim aqui nesse vídeo. Primeiro, problemas digestivos há anos. Edemas, cansaço, dor de cabeça, falta de apetite há muito tempo. E há pouco tempo, alterações do rim. Que não é só lá identificada pelo urologista, tá bom? Alterações do rim para a medicina chinesa, o paciente não precisa ter nada no rim enquanto matéria, tá? Raquel, meu paciente, cuidado que você vê o paciente com deficiência do rim, você acha que o paciente está com um quadro gravíssimo. Não! A medicina chinesa é tão espetacular que ela trata a alteração do rim antes de afetar o órgão. Então, ela trata a função. Tá aqui para você, ó, deficiência da energia do rim é deficiência da função. Ah, então o seu paciente tem deficiência da função, que é dor lombar e nenhum problema na lombar, não tem hérnia de disco, não tem alteração de vértebra, nada. Dor lombar, um pouquinho de medo, pode ter chegado ao pânico ou não, urina frequente, cansaço, edema, já é deficiência do rim? Isso, e não tem nada no órgão rim, ele tem deficiência da função. Ficou claro? Que bom. Então, ele tem deficiência do baço há 5, 6, 10 anos e deficiência do rim há um ano.
que aconteceu? O avô não dominou o neto. O baço não nutriu dominando o rim. O que você vai fazer? Tratar os dois. Dica aqui pro vídeo, olha, você vai mudar a função do baço e o baço vai fortalecer o rim. Seu paciente só vai agradecer e o seu consultório vai lotar. Por quê? Porque você vai seguir essa orientação. Raquel, basta fazer isso? É o primeiro passo. Se você é um profissional hoje que usa a medicina chinesa e orienta e começa a mudar e começa a dar esse atendimento com diferencial, você deu o primeiro passo, tá bom? Para o consultório lotar e os pacientes indicarem a sua consulta, dê o segundo, dê o terceiro. Não perca o foco, porque hoje quem trata o baço é um profissional de alto nível. Eu vou mostrar aqui para você não ter dúvida nenhuma, tá bom? Para ter total clareza, o jeito errado de se fazer. Bem errado, ó. Proibido para o seu consultório, que é um profissional de alto nível. Se um paciente chega com alteração digestiva, vou dar um exemplo aqui, ó. 3 alterações, um pouquinho de dor de cabeça, gastrite ou apenas azia, má digestão e muito sono. Se queixando aí, ó, de indisposição e apatia, tá bom? Se sente um pouco ansioso, mas ao mesmo tempo muito cansado. O que você vai fazer? Jeito errado de se fazer. Vamos lá, vou dar um exemplo se você já conhece alguma técnica da medicina chinesa. Bota os pontinhos aqui, ó, ele tá ansioso, né? Bota os pontinhos na orelha para acalmar a ansiedade. Fala com o paciente que ele tem que acordar cedo. Vamos embora. Você tem que ter disposição. Levanta cedo, força. Hoje em dia, é muito comum, né? Os terapeutas darem esse incentivo ao paciente que é fraco. E ele ouve aquilo, os pontinhos para ansiedade, orientação para a disposição dele aumentar. E vamos lá, faz umas técnicas, pode ser com acupuntura. Vou dar um exemplo da acupuntura. Técnicas com agulha para ansiedade. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Sedação do coração, ponto coração 7. Vai lá, acalma com pontinhos na cabeça para influenciar toda a mente, vesícula biliar 20. Coloca uns pontos para acalmar. É tão difícil fazer o jeito errado que é até difícil dar exemplo para mim, mas vamos lá. Coração 7, bexiga 15, pontos para sedar na orelha. E se você não trabalha com acupuntura, faz aquela massagem relaxante e fala com o paciente para ele acordar cedo. Raquel, por que isso está errado? Porque o seu paciente tem deficiência do baço. Vamos colocar aqui, ó, ele tem deficiência da energia do baço. Ele tem deficiência da função. E ele ficou com deficiência da energia do baço muito tempo. E hoje ele tem deficiência de baço e rim. Você acha que um paciente com provavelmente aí frio por deficiência de baço e rim, apático, cansado, ansioso, com dor lombar, má digestão, ele vai acordar cedo porque você pediu? Com certeza não. Ele está ansioso e você colocou o coração 7 para ele acalmar. Ou não trabalha com acupuntura, mas fez aquela massagem relaxante. Você acha mesmo que ele vai melhorar? Lógico que não. Isso está errado, porque o paciente guarda bem aí, ó, está ansioso porque, na verdade, ele está fraco. Deficiência de baço e rim pode dar frio, cansaço, edema, apatia e um pouco de ansiedade. Como não se produz sangue, ou então muita ansiedade, não se produz calor, não se produz energia, o paciente tem ansiedade por fraqueza, ele tem sonolência e pode ter insônia também, porque está fraco. Ele não tem ansiedade porque ele tem calor, pensa muito. Ele tem uma ansiedade por falta de sangue. Lembra? O sangue é a cadeira que a mente senta. Então, o jeito errado é acalmá-lo. E o jeito certo, Raquel, é fortalecê-lo. É aumentar a produção de sangue e de energia. Vamos lá? Vou te dar agora 4 passos para solucionar o que você está vendo aqui. Começar a solução e nunca mais tentar acalmar uma pessoa que está fraca. Tá bom? Vamos lá. Primeiro passo vai ser interrogue sobre fome.
Se o seu paciente não tem fome e fica muito tempo sem comer, ele tem deficiência do baço. E você não vai botar pontinho para acalmar, por favor. Tá bom? Nem na orelha, nem massagem, nem com agulha. Proibido. Segundo, é obrigatório que você veja a língua. Ele fica muitas horas, 5, 6 sem comer, e tem a língua aqui, ó. Vou te mostrar 3 línguas. Uma normal, com todo o mapa do corpo. Segunda língua, muito vermelha, que é um paciente com calor interno. Esse sim está muito ansioso e você deveria acalmá-lo. Só que o seu paciente é o terceiro. Essa língua aqui, ó, ela é obesa e pálida. Seu paciente é obrigatório para você seguir, ó, esses 4 passos que eu vou te passar, você seguir passo a passo fazendo todos. O primeiro foi ver se ele não tem fome, deficiência do baço. O segundo foi olhar a língua. Então, o seu paciente, todos os seus pacientes, a partir de hoje, você vai olhar a língua, combinado? E esse paciente com a língua pálida e obesa, ele tem deficiência de baço. Lá no fundo, ela é toda branca, deficiência do rim, dor lombar, o baço afetou o rim e ele tem frio por falta de produção de sangue. Então, verificando a língua de todo o paciente, você vai ver, ela é normal ou obesa? É obesa. Língua inchada, deficiência do rim. Ela é normal, vermelha ou pálida? Pálida. O rim, não, o baço não produz energia, não produz sangue ou frio por falta de energia, que nós chamamos de deficiência de Yang, frio interno, tá? Tudo isso pode dar língua. Quando é deficiência de energia, ela começa a ser pálida. Quando é acúmulo de líquidos, ela começa a inchar. E quando é frio interno, ela fica mais pálida ainda, tá? Então, esse vídeo é importante para que quando você receba cada paciente, cada um deles, por favor, analise a língua. Então, terceiro passo que você vai analisar, você vai ver se o seu paciente tem aumento da frequência urinária. E aí, o baço pode estar afetando o rim. Se ele tem dor lombar, dor lombar idiopática, ninguém sabe por que a lombar dói. Fez exames, não tem alteração nenhuma. Memória fraca, dor lombar mais recente e as alterações de baço mais antigas, tá bom? Por último, seu paciente, além da dor lombar, tem memória fraca, com esse aumento da frequência urinária, com um cansaço que está aumentando a cada dia, tem isso tudo? Fechou então. Ele pode ter baço não se comunicando com o rim. Olha como é sério. E se você consegue identificar isso, eu vou te dar 3 princípios aqui para você começar a solucionar. 3 dicas para o seu consultório. O que é mais importante? Identifique, oriente. E sua consulta vai para um nível muito maior. Exatamente assim. Viu que os sintomas de baço são muito mais antigos que o do rim, o que pode estar acontecendo, agora você já tem até um nome, ó, bem clássico, tradicional, de acordo com o Código do Imperador, para você usar no seu consultório. Baço não domina o rim. Isso interfere, cuidado, por favor. Não tente explicar isso para o seu paciente, estude, porque o seu paciente não conhece essa denominação, não conhece os canais, ele vai ficar nervoso, ele vai para o YouTube, ele vai para o Google ficar pesquisando e não existe essas explicações tão claras de forma fácil. Por quê? Porque a medicina chinesa tem cerca de 60 anos no Brasil e 4.000 anos com prática clínica ininterrupta na China. Então, cuidado na hora de explicar isso tudo para o seu paciente. Tá ok? Verificou se ele tem essa alteração, agora vamos à solução, fechando esse vídeo. Para você dar o primeiro passo. Raquel, o tratamento é só isso? Eu vou tratar todos os pacientes? Claro que não. Esse é o primeiro passo, tá bom? Identificou a língua. Primeiro lugar, você viu que o baço afeta o rim, faz o seu receituário, orienta o seu paciente, coloca lá a sua logo, o seu nome, o seu telefone. O paciente gosta de levar para casa tudo escrito direitinho, porque dessa forma ele vai orientar com mais qualidade. Então escreva 3 orientações aqui, ó. Primeiro, alimentar-se em horário fixo. Primeiro, parte alimentar é fundamental, porque o paciente adoece muito por
pelo que come, como come e o horário que come, tá? Então, horários fixos para se alimentar, refeição de manhã, muito importante, o paciente não come, Raquel, e se comer enjoa. Pode comer um ovinho de codorna, um pouquinho de mamão, mas não pode ficar sem se alimentar de manhã, tá? Bem devagar, comece. E se ele já consegue, café da manhã de rei. Café da manhã de rainha, tá? Porque isso vai, elevar toda a imunidade, tá bom? Então, retire a água gelada, retire os líquidos das grandes refeições, não pode tomar líquido no almoço. Ah, mas ele gosta muito de beber. Coloca um chazinho, um chá, pode tomar um pouquinho durante a refeição, um chá de hortelã, um chá de espinheira santa, chá de casca de maçã, são chás harmônicos e não vão afetar o baço, tá bom? Ele pode tomar um pouquinho durante a refeição, se ele está acostumado e precisa muito beber algo. Então, refeição em horário fixo, tomar um pouquinho de chá, é o primeiro passo para ele tonificar o baço. Segundo passo, você identificou bem a função deficiência do baço? O paciente tem a língua pálida, obesa, você pode começar com a moxa no ponto fonte do baço, que é o baço pâncreas 3. Analisou a língua. Dentro das orientações, por gentileza, eu vou te ensinar algo muito simples. Pegar a artéria radial aqui, próxima à prega do punho, verifique o batimento cardíaco do seu paciente. Verifique se está muito rápido. Qual é o normal? 72 batimentos por minuto. Se o paciente tiver mais de 80, ele pode estar com calor interno ou uma grande deficiência de sangue. Se ele tem menos de 60, ele tem frio por deficiência de Yang, que é o Yang é a função, é o metabolismo que aquece o corpo. Então, se o pulso está lento ou normal, você pode usar a moxa. Se ele não tem fome, pouca sede ou ausente, sente frio, cansaço, língua obesa, moxa, que é a segunda orientação, nesse ponto aí, ao lado do joanete, baço 3. Terceira e última orientação é Qigong para o rim, que aí você vai fortalecer o baço e o rim. Esse exercício que está aqui, muito importante, que é um exercício terapêutico, você vai friccionar 30 vezes, pode fazer e depois orienta o seu paciente. 30 vezes na região lombar, depois faça um batimento com o dorso da mão para ativar a circulação do rim, fixe a mão fechada na lombar, flexiona o joelho, cai o quadril à frente, fazendo essa curvatura, essa concavidade para intensificar a energia do rim, e vamos pedir para o seu paciente respirar. Treine aí antes de passar para o paciente, tá bom? 5 respirações, inspire e solta 1, inspire e solta 2. Se tiver ok, pode passar para 9. Se tiver tudo certo, é porque você está bem em relação à força do rim, e aí vai aumentando de 9 para 18, 18, 27, até chegar em 36 ciclos respiratórios. Fechando assim a terceira orientação para nutrir o rim. Dica de ouro, hein? Muita atenção. Refeições, moxa e Qigong para o rim. O que você apresentou aqui, Raquel, é para tratar o quê? Para fechar esse vídeo, o mais importante da medicina chinesa, como fazer aí para você usar rápido no seu consultório imediatamente, já ter algum resultado, é saber que existe uma síndrome. Síndrome é a causa de qualquer doença crônica. É aquilo que todo profissional de medicina chinesa reza para conseguir, que é saber que a causa, vou dar 5 opções aqui de possíveis enfermidades, do que o paciente sente com a causa dessas enfermidades é desarmonia do baço, baço não dominando o rim, síndrome, deficiência de baço e rim, chegando, por exemplo, à deficiência de Yang de rim, tá bom? Então, o baço não dominando o rim, eu posso ter uma deficiência de rim por causa da deficiência do baço. Essa é a síndrome. Deficiência de baço e rim vai ser tratada quando houver, exemplo, azia, gastrite, dor de cabeça crônica, lombalgia crônica.
depressão, incontinência urinária. Exemplos de enfermidades que vieram daqui. Exatamente assim. Tudo isso começou no baço. E quando você tratar com essa moxa aí, ó, pode fazer 10 minutos toda a consulta. Nesse ponto aí, ao lado do joanete. Esse exercício de fortalecimento do rim, 3 vezes por dia. Orientação alimentar, alimentação em horário fixo, retirando líquidos gelados, todos os dias. E analise pouco a pouco a melhora da língua do seu paciente e do estado geral dele. Você está vendo aí como que o baço se relaciona com o rim nesse vídeo. E você pode ter certeza, se o rim estiver fraco, várias outras enfermidades podem começar. E o principal aqui, ó, a mente do seu paciente a cada dia mais preocupado, mais cansado, sem foco e não tem ideia que tudo começou lá, com a deficiência do baço, já que essa síndrome não existe para quem não conhece a medicina chinesa. Tá bom? Fez sentido para você? Deixe seu comentário para mim. É muito importante que você leve para a prática, deixe qualquer dificuldade aqui e juntos vamos fazer a diferença na vida de cada paciente. Tá bom? Toda semana conteúdo novo para você. Acompanhe, o mais importante, pratique. E agora, se fez sentido, compartilhe. Compartilhe esse vídeo, leve à frente, porque a cada dia temos aí mais profissionais trabalhando de forma íntegra e a cada dia um número maior de pacientes felizes, melhorando, indicando a sua consulta. É o maior objetivo de cada conteúdo desse canal, tá bom? Coloque o dedinho, leve esse vídeo à frente, vá lá no Instagram que tem várias dicas bem interessantes, pequenininhas, mas que fazem a diferença na sua prática. @Raquel Terra, C de casa, M de mamãe, C de casa, tá bom? Te espero lá. Um beijo bem grande e muita dedicação.